Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Meu viver. Bom dia, queridos. Que o nosso eterno Deus esteja com todos vocês, abençoando, fortalecendo, dirigindo, conduzindo a vida de todos vocês. Amados, hoje, pela graça de Deus, nós vamos concluir mais uma etapa da nossa série de estudos na Escola Dominical. Série esta intitulada Mais que um Carpinteiro, reflexões sobre a glória de Cristo. Por que refletirmos sobre a glória de Cristo? John Owen dizia que uma visão contínua da glória de Cristo terá o abençoado efeito de nos conformar cada vez mais à semelhança de Jesus. Então, quanto mais contemplamos a glória de Cristo, mais parecidos com Ele seremos. Então, esta é a base de uma vida piedosa. Uma vida piedosa consiste, a prática da imitação de uma vida piedosa consiste, conforme já vimos, em conhecer a Deus, em conhecer a si mesmo e em glorificar a Deus. Nós já vimos 3 partes dentro desse primeiro aspecto do conhecimento de Deus e hoje nós iremos encerrar a 4ª e penúltima parte, que é uma breve cristologia, então um resumo da doutrina de Cristo. Semana que vem, se Deus quiser, iniciaremos o estudo da pneumatologia, que é o estudo da doutrina do Espírito Santo. Então, antes de avançarmos na lição de hoje, vamos só recapitular
dentro do aspecto da cristologia, o que nós tratamos até aqui, nós tivemos a primeira parte em que falamos da natureza divina de Jesus. Na segunda parte, tratamos a respeito da humanidade de Cristo. Então, Jesus tem essa dupla natureza, ele é plenamente homem e plenamente Deus. Além disso, vimos os 3 estados de Cristo, os 3 tempos a que Cristo foi submetido: o Cristo pré-existente, o Cristo humilhado e o Cristo exaltado. E na semana passada falamos a respeito dos 3 ofícios de Cristo: o ofício profético, real e sacerdotal. Cristo rei, profeta e sacerdote. E hoje, para concluirmos, falaremos um pouco sobre a obra salvadora de Jesus. Antes, todavia, nós vamos orar. Pai, muito obrigado por esta manhã. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que a Tua palavra venha transbordar em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, quando nós falamos a respeito da obra salvadora de Jesus, nós devemos levar algumas questões em consideração, ou seja, alguns pontos nas Escrituras que nos conduzem até a obra salvadora de Jesus. O primeiro deles é a verdade bíblica de que Deus nos criou para a sua glória. Isaías 43, versos 6 e 7 declaram: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Então, perceba que todas as coisas Deus criou para a sua glória, em especial o homem. Então, o homem foi criado para a glória de Deus. Uma segunda verdade é a que todo ser humano deve viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 declara: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo está aqui declarando que tudo o que realizarmos, desde um simples levantar de manhã e todas as atividades do dia, singelas como se alimentar, beber, qualquer prática que venhamos a realizar, essa prática deve glorificar a Deus. Os nossos irmãos líderes, os pais da Igreja Reformada, os puritanos, ao se reunirem na Assembleia de Westminster, e eles elaboraram então um catecismo maior e breve, eles fizeram uma pergunta: qual é o fim supremo do homem? Ou seja, o fim principal do homem, a principal finalidade do homem. E ali eles vão dizer que a finalidade do homem é glorificar a Deus. Esta é a primeira finalidade do homem. Então Deus nos criou para a sua glória e todo ser humano deve viver para a glória de Deus. Todavia, nós não glorificamos a Deus como deveríamos. Romanos 3, versículo 23 declara: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Igreja Reformada comemora nesse mês de outubro mais um ano de reforma protestante, e um dos grandes tópicos abordados pela Igreja Reformada é a depravação total do homem. E quando nós falamos a respeito de depravação total, isso tem 2 aspectos. Primeiro, totalidade no sentido de universal. Todos os homens são pecadores. Mas também tem um aspecto da totalidade individual. Ou seja, todos os homens são pecadores, são depravados, e o homem no seu todo é depravado. Todas as suas capacidades, todas as suas faculdades, tudo aquilo que ele realiza possui
a uma, digamos assim, mancha do pecado. Então nós fomos criados para a glória de Deus, devemos glorificar a Deus, todavia, por causa do pecado e da depravação, nós não glorificamos a Deus como deveríamos. E porque nós não glorificamos a Deus como deveríamos, todos estamos sujeitos à justa condenação de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. Então, uma vez que Deus criou todas as coisas para a sua glória, segundo, o homem deve glorificar a Deus. Terceiro, o homem não glorifica a Deus da maneira como deveria por causa do seu estado de depravação. Por causa disso, o homem está sujeito à justa condenação de Deus. E é aí, exatamente nesse aspecto, que entra a pessoa de Cristo. Deus enviou o seu Filho unigênito, Jesus, para nos conceder a vida eterna. 1 Timóteo 1,15 declara: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, considerando que Deus nos criou para a sua glória e por causa do pecado nós não glorificamos a Deus e somos merecedores da justa condenação, o Pai, na plenitude do seu tempo, como Gálatas declara, nos enviou a Jesus, nascido de mulher, unigênito de Deus. Então, quando nós falamos da obra redentora de Jesus, que é para isto que ele foi enviado, 3 aspectos desta obra redentora devem ser levados em consideração. Então, nós fizemos aqui um pequeno panorama do porquê que o Pai enviou a Jesus. E a obra redentora de Cristo possui 3 aspectos principais. Primeiro, em primeiro lugar, o aspecto da graça. Efésios capítulo 2 declara que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um favor imerecido. É quando Deus concede a mim algo que eu jamais mereceria, algo que eu não mereço. Então perceba bem o seguinte: eu mereço a condenação, mas Deus não me condena. Ao não me condenar, Ele está sendo misericordioso, porque Ele não está me dando aquilo que eu mereço. Todavia, a graça de Deus, ela vai além da misericórdia, porque Deus poderia muito bem não me condenar, mas Ele também poderia não me salvar. Então, Deus, além de não nos condenar, que isso é misericórdia, Ele nos deu a salvação em Cristo, e Ele nos tornou família dEle, e Ele nos tornou filhos, e Ele nos deu o céu. Isso é graça. Graça é favor imerecido. Todavia, a graça capacita o cristão para a boa obra. Qual é a boa obra que o cristão deve se preocupar? Glorificar a Deus. Então a graça de Cristo nos capacita para uma vida que glorifique a Deus. Esse é o propósito da graça. Efésios, ainda no capítulo 2, vai dizer que Ele nos salvou pela graça mediante a fé em Cristo Jesus para boas obras. Então, a salvação é para boa obra. Me lembro de Noé, que o texto bíblico declara que Noé achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé. Noé era um homem íntegro e justo entre os seus contemporâneos. Então, porque ele achou graça, ele era um homem íntegro e justo. A graça sempre antecede a obra, e a graça sempre nos conduz para a boa obra. Então, esse é o primeiro aspecto da obra redentora
da obra de salvação de Jesus, a graça. Segundo aspecto é o aspecto da justificação. Justificação é um ato legal de Cristo, no qual, pela sua excelente obra, agradável obra, a sua, digamos assim, obra completa, plenamente eficaz, o ato de justiça de Cristo é imputado a nós, é colocado em nossa conta, é creditado a nós. Nós que não glorificamos a Deus como deveríamos, somos contemplados na obra de Jesus. Então o Pai, quando olha para a nossa vida, ao invés de sentir fúria por causa do nosso pecado, ele sente alegria em nós por causa daquilo que Cristo fez. Cristo entra na nossa frente e quem agora o Pai contempla em nós é Cristo Jesus. Por isso, a prática da imitação de Cristo é a questão central de toda a Escritura e do discipulado. Porque o desejo do Pai é ver Cristo em nossa vida. E a justificação nada mais é do que esse aspecto, quando a obra perfeita de Cristo é imputada às nossas vidas. Então, em primeiro lugar, a graça. Em segundo lugar, a justificação. E em terceiro lugar, a redenção. Então, esse é o triplo aspecto principal da obra redentora de Cristo. Ele nos salva pela graça, ele nos justifica por sua obra e ele nos redime, ele traz a redenção. O que significa essa redenção? Deus criou o homem perfeito, em perfeito estado de graça. O homem caiu da graça. O homem caiu em pecado. E agora, por meio da justificação, por meio da salvação pela graça, o homem ele é novamente redimido e ele se tornará perfeito como Cristo é. Ele se tornará um perfeito varão, como as Escrituras declaram, a estatura de Cristo Jesus. Isso é redenção. É a obra perfeita que o nosso Deus em Cristo Jesus realizou. O texto de Romanos, capítulo 3, versículo 24, aborda exatamente todas essas três questões. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então aqui o apóstolo Paulo aborda exatamente esses três aspectos. Nós fomos justificados, justificação, por sua graça. Em primeiro lugar, vimos então a graça. Em segundo lugar, a justificação. E terceiro, a redenção. Então, os três aspectos presentes ali, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esses são os três aspectos da obra salvadora de Cristo. Ele nos criou para a sua glória. Que Deus abençoe a todos vocês e que, se caso você ainda não tenha sido alcançado pela graça de Cristo, o meu desejo é que Cristo te alcance, venha justificar a sua vida e te redimir, e nos tornar parecidos com Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Mesmo quando erro, sei que me ama.
sangue de Jesus foi vertido